Eu acordo cedo, como sempre, há muito tempo que eu acordo cedo, já não me lembro quanto tempo faz que eu acordo tão cedo assim, mas faz muito tempo que eu acordo muito cedo. Trabalho e acordo 4 horas da manhã e eu agora, segunda-feira eu tive que ir de carro, porque agora eu tenho que buscar minhas sobrinhas. E eu estava ouvindo a rádio, aí tinha um pastor pregando, não me lembro qual o nome dele. Aí ele estava colocando um tópico interessante. Eu falei, poxa, que coisa interessante, né, para compartilhar com os irmãos. E eu anotei os 4 tópicos. Aí eu falei, caramba, eu tenho as tópicos, a gente faz um esqueletozinho, uma introdução, faz um esqueleto, a gente prega, Jesus fica feliz, a gente fica feliz, todo mundo fica feliz. Aí Deus fala, te controla. Meu filho, calma. Aí eu falei, pô, Senhor, mas os tópicos interessantes aqui para a gente comunicar com a igreja lá. Ele falou, pô, eu sei que é bom, é interessante, mas não é isso. Não é isso. Abre lá em Efésios 4 que eu quero falar contigo lá. Aí conciliou, e lá embaixo estava falando algo sobre respeito em relação a isso. Lá em Efésios capítulo 4, a unidade do corpo de Cristo. Tem um pouquinho, muito a ver com o que a pastora estava ensinando lá embaixo. O apóstolo Paulo, ele, na segunda viagem dele, escreve a Éfeso, ele dá alguns conselhos, ele ora pelos santos, e ele, no capítulo 4, a unidade do corpo de Cristo. Amém? Amém. Efésios, depois de Gálatas, rapidinho. Que diz assim a palavra do Senhor? Como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso foi dito, quando ele subiu e triunfou às alturas, levou muitos cativos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa, ele subiu, senão também aquele que havia descido às profundezas da terra, aquele que desceu ao mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrinas e pelas astúcias da esperteza de homem que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, crescendo em tudo aquilo que é o cabeça, Cristo. Amém? Estava lendo essa passagem aqui. O apóstolo Paulo ele começa no verso capítulo 3, ele faz uma oração pelos santos. Aí no capítulo 4 ele
ele fala: rogo-lhes que vivam de maneira digna de vocação que receberam. Humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eu estava conversando com a Renata sobre reino. Reino. Eu perguntei a ela: Renata, o que é reino? O que é reino? Como você estabelece um reino? Porque o reino, o reino de Cristo, ele é totalmente diferente do reino da terra. Mas como é que você faz parte do reino de Cristo? Como é que você entra e agora você faz parte do reino de Cristo? Porque muitas vezes nós recebemos ou reconhecemos Cristo como nosso Senhor, mas não queremos fazer parte do reino, porque o reino tem as suas implicações. Então, muitas vezes, nós recebemos Cristo, reconhecemos o senhorio dele, o adoramos, o engrandecemos, o glorificamos, mas quando vem a implicação do reino, muitas vezes nós não queremos fazer parte, porque nós temos que se abdicar de muitas coisas. Para fazer parte do reino, nós temos que entender que há algumas coisas que o próprio Deus estabelece para nós fazermos parte do reino. Eu fiquei pensando: caramba, como posso fazer parte, pastor, da unidade do corpo de Cristo? Porque às vezes a gente está na igreja, mas não faz parte dela. A gente vem para a igreja, mas não faz parte do corpo. Por quê? É como a pastora falou lá embaixo. As nossas atenções muitas vezes estão em outras coisas. Muitas vezes nós não queremos aceitar aquilo que o pastor ou a pastora fala. Então, muitas vezes a gente estamos na igreja, mas não queremos fazer parte do corpo. Apenas a gente sai, vem, cultuamos a Deus e simples. Aí eu falei: caramba, isso seria muito bom. Você não ter compromisso, você simplesmente adentrar na igreja do seu jeito, não ter nenhuma responsabilidade, não ter nenhum temor, ficar no teu espaço, não estar nem aí e não fazer parte do corpo. Só que a partir do momento que nós recebemos ou reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, não tem como eu vir para a igreja e não fazer parte do corpo da igreja. Não dá para viver assim. Não tem como conciliar a minha. Não tem como eu pregar Cristo e não viver Cristo. Não tem como eu falar que sou igreja e não ser igreja. Não tem como eu falar assim: pô, eu sou da igreja tal, mas como é que é lá? O que tu faz? Como é que é as coisas lá? Não tem como eu não ser, eu ser e não me envolver, não me preocupar, não está nem aí. Eu estava conversando, cheguei em casa hoje, eu estava lendo, aí eu falei: poxa Deus, como é que a gente faz parte de um corpo de Cristo? A gente aceita Jesus, reconhece o senhorio de Cristo dele, a gente faz um discipulado, entendeu? E a gente vira membro, não é isso, pastor? Mais ou menos, um tempo determinado, a gente passa pelas águas, reconhece publicamente Deus como nosso Senhor e Salvador.
Aí Deus vai falar, pô, mas tem mais coisas. Para mim fazer parte do reino de Deus, eu preciso de algumas coisas. E eu anotei. São coisas que talvez a gente já conheça. Mas é como a gente sempre está falando. Porque a gente absorve melhor. Então, uma das primeiras coisas que eu necessito para fazer parte do reino de Deus é nascer de novo. Fala assim, uma das primeiras coisas que eu preciso para fazer parte do reino de Deus é nascer de novo. Aí eu falei, o que é nascer de novo? Perguntei eu a mim mesmo. E eu me respondi, não tinha ninguém para perguntar, eu perguntei. Aí, o que é nascer de novo? A Bíblia diz que quando nós não estamos em Deus, lá em Efésios 1:2, a Bíblia vai dizer que nós estamos mortos pelo pecado. Então, toda pessoa que não está em Deus, a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, ela está morta e aprisionada em seus pecados. O nascer de novo é você. Eu separei aqui. É você voltar a ter vida em Deus. Isso é interessante, porque quando nós nascemos de novo, muitas vezes a gente fala assim, pô, a gente tem que deixar os costumes, as práticas, isso se demora, foi falado lá embaixo isso, é um tempo que a gente tem para perder as práticas mundanas que a gente traz. Só que quando eu nasço de novo em Deus, agora eu não estou mais morto, agora eu estou vivo em Deus. E se eu estou vivo em Deus, já não sou eu, mas aquele que habita em mim. Então, eu tenho que entender e compreender que para mim fazer parte do reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Nicodemo chega para Jesus e tenta dar um sermão para Jesus. Jesus fala assim, Nicodemo, tu é mestre, tu sabe muita coisa, tu é perito, tu faz parte do Sinédrio, tu é um cara, mas tu tem que nascer de novo. Por quê? Porque não adianta você tentar de alguma forma servir a Deus e não nascer de novo. Não tem como nós servirmos a Deus se nós não nascermos de novo. Então eu entendi que para mim fazer parte do reino de Deus, eu tenho que nascer de novo. Isso é uma das partes. Segundo, para mim fazer parte do reino de Deus, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia vai dizer que em Atos, quando Pedro se levanta após eles serem batizados pelo Espírito Santo, cheio de ousadia, sem nenhum medo, cheio de intrepidez, ele começa a pregar a palavra, e a Bíblia vai dizer que ele ganha 3.000 almas para Jesus. Então eu acredito, penso eu, que ser cheio do Espírito Santo é você ser ousado para pregar a palavra de Deus. É você ser ousado. É uma capacitação que Deus nos dá para nos habilitar a trabalhar na obra dele. Aquele que é tímido, cheio do Espírito Santo, já não é mais tímido. Aquele que tem vergonha, já não tem mais vergonha. Aquele que não é ousado, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele se torna ousado. Ser cheio do Espírito Santo é você proclamar o Evangelho de Cristo, sabendo que
quem governa a sua vida é o Espírito Santo. É você, amadinha, pegar o controle da sua vida, como a pastora fala, e entregar, mas não segurar lá atrás. Ser governado pelo Espírito Santo. E quem é governado pelo Espírito Santo não se manda. Ele é conduzido a ir e a vir aonde o Espírito o mandar. Então eu entendo que para mim fazer parte do reino de Deus, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Para mim fazer parte da unidade, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. E a gente estava conversando com a Renata que ou você é cheio, ou você não é. A Bíblia diz que quando o Pentecostes acontece, a Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Diferente do Antigo Testamento, que o Espírito Santo descia, se apossava, usava e se retirava. Mas agora ele faz morada. Então, eu entendo que para mim fazer parte, como está assim, do exército de Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Como igreja, para me combater as hostes de Satanás, as investidas de Satanás, os ataques de Satanás, as ciladas de Satanás, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Outro. Eu preciso crescer e ter maturidade. Isso é interessante. Porque crescer e ter maturidade não diz respeito à idade, mas ao comportamento. Às vezes, o nosso comportamento diante de Deus e diante das pessoas vai mostrar se nós temos maturidade, se nós crescemos, se nós somos meninos ou se nós somos adultos. É através da maturidade que adquirimos a inteligência emocional. Eu estava lá, estava em casa. Aí a avó da Renata falou assim: pô, tem como tu cortar uma carne para mim? Aí eu fui, desci, peguei minha faca, grandão. Só que a minha cachorra foi comigo, né? Aí meus dois sobrinhos estavam lá embaixo. Só que a minha cachorra ela vai para a rua. Aí um falou assim: a pretinha, chama. Eu falei: fico olhando ela. Aí fui cortar e um entrou no quarto. Aí a avó da Renata falou assim: pô, ele vive chorando no quarto, velho, deixa que eu vou falar com ele. Criança, imaturo, não discerne nada. Eu falei assim: está chorando por quê? Você está doente? Aí não. Você está passando mal? E não. Vai não para de chorar. Não, mas a pretinha não vai te morrer. Aí eu falei: sai, fica com ela. E o que eu quero falar com isso? Que às vezes a gente está se comportando como essa criança na presença de Deus. Deus está perguntando: está chorando por quê? É um gigante. Está chorando por quê? Ah, Senhor, são as contas. Está chorando por quê? E o Espírito Santo que habita dentro de você? Falei: pô, tanta coisa para tu chorar, tu vai chorar por causa do cachorro? Aí, falei: maturidade. Muitas vezes, na nossa caminhada, na presença de Deus, está faltando maturidade. Maturidade, eu vou falar o que é maturidade. Maturidade, muitas vezes, não concordar com o que o pastor quer, mas fazer. Isso é maturidade. Entender que o reino vai além disso. Maturidade é você levar uma bronca e aceitar. Fazer: poxa, muito obrigado, isso é para o meu crescimento. Maturidade não é você simplesmente: eu não concordo, não vou fazer, acaba aí, pô. Eu tenho que ser maduro.
Eu tenho que crescer na presença de Deus. Então eu tenho que entender que o que vem é para crescimento da obra. Eu posso não concordar, mas falar assim, pastor, eu estou aí. Pode contar. Ah, pastor, eu não sei fazer isso. Me ajuda, me ensina que nós vamos fazer. Por quê? Porque isso é maturidade. Maturidade leva ao crescimento da obra. Quando nós somos maduros, nós se tornamos aptos a tomar decisões de formas conscientes. A gente toma uma decisão e a gente sabe das consequências que ela vão trazer. Isso é maturidade. O pastor fala, olha só, seja maduro, cresça. Deus quer que a gente cresça. Ele não quer que a gente fique mirrado, não desenvolva. Deus quer uma igreja que se desenvolva. O pastor está cansado de falar sobre isso, sobre crescer, sobre desenvolver, sobre maturidade. E muitas vezes não entendemos o que é maturidade. Maturidade é partir para cima. Opa, vamos cair para cima. Eu falei, poxa, para mim fazer parte do exército de Cristo, eu tenho que estar maduro. Eu tenho que ter maturidade. Cristo não vai chamar nenhuma criança para o exército dele. Ele não vai dar armas para a criança. Ele quer pessoas maduras. Outra coisa que eu aprendi também, eu preciso ser perseverante, pastor. Eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que treinou 5 anos para correr 9 segundos. Imagine, você treinar 5 anos para correr 9 segundos, Binha. Que perseverança é essa? Para chegar à plenitude daquilo que ele quer fazer. Às vezes, a gente não consegue perseverar em nada em relação àquilo que Deus quer para a nossa vida. Facilmente a gente larga, a gente deixa, não vem, não quer saber mais não consegue ser perseverante, Binha. Dar-te-ei a coroa da vida, aquele que perseverar. Ele está falando, Carol, como eu posso ser perseverante? Renata, sábado trabalhou o dia todo com dor na perna. O dia todo. Chegou em casa, não aguentou. Eu falei, Carol, que perseverança é essa? Às vezes a gente consegue ser perseverante para tantas coisas, mas não consegue para o reino de Deus, pastor. Desiste fácil. Ah, não está dando certo, vamos trocar. Não vamos insistir não. Aí Deus fala, pô, seja perseverante. Senhor, eu quero que você seja perseverante na presença dele. Aprenda a ser perseverar. Aprenda a combater as coisas que vêm, as dificuldades, os intempéries da vida, o não de Deus. Ser perseverante é você entender que mesmo na dificuldade nós vamos ser vencedores, e muitas vezes nós enfraquecemos em relação a isso. Ser perseverante é mesmo ver no mundo caos, proclamar o Evangelho de Cristo. Ser perseverante é mesmo pregando, como o pastor falou, e as pessoas não ouvindo, está pregando. Ser perseverante é mesmo ensinando, e as pessoas não aprendendo, mas ensinando. Ser perseverante é fazer a vontade de Deus. Amém?
preparar os santos para a obra do ministério. Às vezes, nós queremos fazer parte do ministério, mas não queremos ser aperfeiçoados. Às vezes, nós fazemos parte do ministério, mas não somos aperfeiçoados. Por quê? Porque o aperfeiçoamento, ele vem de uma busca, ele vem de uma renúncia, ele vem de um lançar. Então, todas as vezes que a pessoa ela é chamada, não vai ser o pastor que vai aperfeiçoar, não vai ser a pastora que vai aperfeiçoar, não vai ser Deus que vai aperfeiçoar, vai ser a própria pessoa que vai buscar o aperfeiçoamento. Não adianta tentar fazer parte de algo grande, extraordinário, se eu não me aperfeiçoar naquilo. Se eu não entender, eu estava no metrô hoje com um amigo que vai conversando comigo, ele deixa nem mais ouvir. Aí entrou um rapaz, olha só, um cabeludo, 5 horas, deveria ser às 5h20 da manhã. Aí ele pegou um bom dia, senhores e senhoras, não quero atrapalhar a vida de vocês, meu intuito não é esse, o cara falou muito bem, mas eu vim aqui trazer uma novidade para vocês. Eu trouxe um aparelho que revolucionou a história. Ele faz, é aquele aparelhinho que você bota no braço e ele dá choque, ele faz massagens. Aí ele fala, você que chega cansado, trabalho, está com uma dorzinha nas costas, esse aparelho aqui, ele tem 4 funções de terapia, terapêutica e 4 funções disso. O controle de comando dele vai de 1 a 19, e isso e aquilo, ele falou, ele conhecia aquilo que ele vendia, pastor. Que perfeição! Será que se nós formos lá fora falar de Jesus Cristo, nós falaremos com tanta perfeição que esse rapaz falou? Será que proclamou o Evangelho dessa forma? Porque ele conhecia aquilo que ele vendia. Ele falava, rapaz, a mulher já levantou a mão e ele começou, não, calma aí que eu estou acabando meu começo. E ele falava, ó, isso aqui, ó, você liga, você recarrega, é isso. Eu falei, caramba, que perfeição, que habilidade, que empenho, que desenvolvimento. E eu fiquei com esse caramba, será que nós como igreja, será que nós falamos de Cristo assim, com essa perfeição? No sentido de conhecer o nosso Redentor, conhecer a Cristo a fim, mas assim, não conhecer a Cristo só pela palavra, tem que conhecer Ele pela palavra, mas eu conhecer Ele aqui, ó, de sentimento, você falar dele e as pessoas entenderem que Ele está em você. Você não é vender, é entregar. Você pode só, eu tenho um tesouro que eu ganhei, porque alguém me deu, e eu vou te dar esse tesouro. Que perfeição, né? Você ganhar algo que não é seu, que não é para você, e você compartilhar com as pessoas esse tesouro que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus Cristo.